Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, senhoras e senhores, 13 de março de 2025, 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, está no ar a nossa abertura de mercado aqui pelo noticiasagricolas.com.br e estamos ao vivo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós juntos vamos construindo a nossa manhã de quinta-feira com informações importantes. A notícia boa já é de que as commodities agrícolas sobem de forma generalizada nessa quinta-feira, num movimento comum de recuperação, depois de baixas consideráveis para a maior parte delas. Não só as agrícolas sentiram, mas as metálicas e energéticas também. Nós vamos falar sobre tudo isso. Hoje, inclusive, tem Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, já conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, para que você entenda como é que esse complexo soja está se comportando em meio a toda essa enxurrada de notícias que vai chegando ao mercado. Vamos falar ainda sobre as tensões da guerra comercial China e Estados Unidos. A China está pedindo um diálogo para tratar disso com Donald Trump. A União Europeia já está sentindo porque impôs tarifas sobre os grãos norte-americanos e o seu setor pecuário vai sentir. Nós vamos falar ainda sobre a guerra Rússia e Ucrânia, que também provocou efeitos no mercado de grãos essa semana, porque a Ucrânia aceitou o acordo de cessar-fogo. Agora as autoridades americanas que estão mediando esse acordo vão a Moscou para tentar convencer Vladimir Putin. Haja coração. Nós vamos ainda observar e continuar tentando entender essa condição da alta dos ovos. O presidente Lula falou que não entende por que os ovos estão subindo, já que não tem nenhuma galinha pedindo aumento. Mas a gente tem a resposta, a gente vai te explicar. E vamos falar também sobre os preços do boi, que estão estáveis, porém estáveis, mas um pouquinho mais pressionados. Já já a gente vai te dar mais detalhes. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos aos preços imediatamente, saber como é que estão essas altas generalizadas para as commodities agrícolas, saber que ganhos são esses para os principais contratos. Nós vamos direto à Bolsa de Chicago, onde nós temos... Eita, que agora a minha tela até sumiu, mas já voltou. Bom, agora sim. Soja, Chicago, $10,09 por bushel, contrato maio, 0,8% de alta. Este contrato ontem o mercado fechou com mais de 10 pontos de queda e ao longo do dia o contrato maio chegou a perder os $10 por bushel, mas voltou a tomar um pouquinho de fôlego e fechou em $10 redondinhos. Agora nós temos $10,09, 0,8% de alta. O milho, $4,64, 0,8% de ganho. No trigo, são $5,58 por bushel e uma alta de 0,8%. Ainda na Bolsa de Chicago, sobem os futuros do farelo, sobem também os futuros do óleo de soja. Os futuros do farelo sobem mais forte, tem 1,5% de alta, vão a $304,80 por tonelada curta. No óleo de soja nós temos 0,3% de alta, 41 cents mais 78 por libra-peso. Nós observamos ainda as soft commodities na Bolsa de Nova York. O café, que vinha recuando e passando por os seus momentos de ajustes, tem agora novas altas, 0,6% de avanço, $3,88 mais 88 por libra-peso. No açúcar, seguem também as altas, 1,01% de ganho, são 19 cents mais 5 por libra-peso. No algodão, 66 cents mais 97 por libra, 0,01% de baixa, tímida queda para o algodão, estável, eu diria. E com o petróleo começamos a checar as demais commodities para a gente cobrir todo o macro cenário. E nós estamos falando de um petróleo WTI com queda hoje de 0,4%, realizando lucros. Ontem os futuros do petróleo subiram mais de 2%, são $67,45 por barril. No Brent, $70,76, 0,3% de baixa também. Gás natural, lembrando que o petróleo Brent é a nossa referência principal, certo? O reflexo do quadro global de oferta e demanda, que está pressionado pelos fundamentos. Importante a gente trazer essa situação. A demanda está um pouco mais contida e a produção deve aumentar com o fim dos cortes de produção pelos países que compõem a OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. O gás natural hoje vai na contramão, sobe 0,7%, o ouro tem 0,3% de ganho, a prata cai um pouquinho, mas trabalha estável, 0,02% de queda, no cobre são 0,2% de baixa, também, enquanto isso, o dólar index tem uma pequena alta de 0,1%, vai a 103 pontos, mais 720. E para fechar a nossa rodada de preços, óleo de palma na Malásia fechando positivo,
Na bolsa de Dalian, nós temos fechamento positivo para o farelo, para o óleo de soja, para o milho, porém negativo para os futuros do suíno. Então, nós temos esses destaques trazidos por Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities. Aliás, ele nos chama atenção para uma demanda maior por soja no Brasil, já que a China está com falta de produto por lá. Nós vamos também detalhar essa situação já, da perspectiva de mais analistas. 8h06 pelo horário de Brasília, a hora das nossas notícias da manhã. Bom, senhoras e senhores, para você que está acompanhando a gente aqui pelo Notícias Agrícolas, você tem espaço para participar do Bom Dia Agronegócio. É importantíssimo que você participe, que você esteja conosco. A sua participação é o que enriquece aqui o nosso programa. Então, deixe para nós a sua mensagem, deixe aqui sobre o que você precisa saber, de onde você nos assiste ou nos ouve, se está no carro indo para o trabalho, enfim, deixe aqui para nós de onde você acompanha o Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira, 13 de março. Pode se adiantar e deixar suas perguntas aqui para Matheus Pereira, diretor da Pátria, que vai falar dessas altas do Complexo Soja nessa quinta-feira. Então, estamos juntos por aqui e a sua participação é fundamental para nós. Vamos começar então com as nossas manchetes dessa sexta-feira. Nós vamos direto a essa busca que a China tem feito num diálogo para solucionar as tensões comerciais com os Estados Unidos. A China pediu nesta quinta-feira um diálogo com os americanos para solucionar as crescentes tensões comerciais, nas quais as duas maiores economias do mundo adotaram tarifas mútuas às suas importações nas últimas semanas. China e Estados Unidos, disse a porta-voz do Ministério do Comércio chinês em uma entrevista coletiva. China e Estados Unidos devem adotar uma atitude positiva e de cooperação diante de suas diferenças e controvérsias nos campos econômico e comercial. Mas deve ser enfatizado que qualquer forma de comunicação e consulta deve ser baseada no respeito mútuo, na igualdade e benefício mútuo também. Ela acrescentou: as ameaças e intimidações são contraproducentes. Esperamos que os Estados Unidos e China trabalhem juntos para voltar ao caminho correto de solucionar os problemas por meio do diálogo e da consulta. Desde que retomou o poder em janeiro, o presidente americano Donald Trump já impôs tarifas contra os seus principais parceiros comerciais, incluindo China, Canadá e México. A União Europeia já sentiu. O Brasil está na mira, deve sentir, não pode passar, ou não pode não, mas não deverá passar ileso. Deveria, né? Deveríamos achar um consenso para diminuir todo esse protecionismo, mas e nas palavras do professor Leonardo Trevisan, especialista em geopolítica, em economia e cenários internacionais da ESPM, o protecionismo contra o Brasil é um reconhecimento da nossa competência, da nossa capacidade e do nosso potencial. Então a gente está no radar de Donald Trump, óbvio, principalmente quando o assunto é agronegócio. Ele tem citado o etanol brasileiro mais de uma vez, mas já sentimos no aço, por exemplo, já estamos tarifados, então temos que continuar monitorando. Donald Trump continua alegando que estes países, China, Canadá e México, não atuaram para conter o fluxo de fentanil e outros precursores químicos das drogas. Trump inicialmente impôs tarifas adicionais de 10% sobre as importações chinesas e nesse mês aumentou as tarifas para 20%. Pequim respondeu com tarifas de até 15% sobre uma série de produtos agrícolas norte-americanos, como soja, carne de porco e frango. A China, maior produtora mundial de aço, também anunciou na quarta-feira, ontem, que adotará todas as medidas necessárias para proteger seus interesses diante de outras tarifas americanas sobre as importações de aço e alumínio. Então, neste momento, é neste pé que está entre China e Estados Unidos. O que nós vimos acontecer? Desde que as tarifas foram impostas, tanto o Canadá quanto o México tiveram ali foram recuando diante das ações de Trump com as suas retaliações, por saberem o tamanho das suas economias e aquela situação ali de, né, enfim, aquilo lá de sabermos que não daria certo, né, para outras economias com o tamanho da China e com a China preparada, inclusive,
para trazer a sua resposta imediatamente como aconteceu. Então, os recuos de Canadá e México fizeram com que o diálogo já fosse acontecendo. A China retalhou imediatamente e Trump vai jogando sempre cartas a mais, não vai também promovendo um espaço para o diálogo. Então, as duas maiores economias do mundo estão, de fato, em pé de guerra, literalmente. Vejamos como esse pedido de diálogo pode repercutir no governo de Donald Trump. Bom, na sequência, falando ainda da guerra comercial, as tarifas da União Europeia sobre os grãos dos Estados Unidos vão ter impacto direto no setor produtivo europeu, que já vinha fragilizado por uma série de mudanças feitas ali pelo Parlamento Europeu, enfim, pela condição da União Europeia. Então agora a informação é de que as tarifas da União Europeia sobre os grãos dos Estados Unidos, como parte da resposta do bloco às taxas de Washington sobre o aço e o alumínio, prejudicariam o setor pecuário europeu dependente de importações para ração animal, disse a Associação Industrial na quarta-feira. Um grande superávit comercial da União Europeia com os Estados Unidos na agricultura é uma reclamação comum do presidente americano Donald Trump, embora os Estados Unidos sejam o maior fornecedor de soja da União Europeia e um importante fornecedor de milho. E claro que isso faz com que a União Europeia coloque a mão na consciência e vá tentar entender. Se ela não puder comprar dos americanos, vão comprar do Brasil, que eles acham pouco sustentáveis, mas vão ter que, de uma vez por todas, entender que a nossa sustentabilidade está posta, a nossa competitividade também, o Brasil colhendo uma safra recorde, não só eles podem garantir muito bem a sua demanda por aqui, mas com uma soja mais barata e de mais qualidade. Vejamos, lembrando que a União Europeia é o maior mercado de farelo de soja do Brasil. A Comissão Europeia anunciou anteriormente planos para impor taxas extras sobre até 26 bilhões de euros ou 28 bilhões de dólares para as importações dos Estados Unidos. Isso envolveria a reintrodução, a partir do dia 1º de abril, de tarifas sobre produtos como milho, que foram suspensas após uma batalha comercial anterior durante o primeiro mandato de Donald Trump, e a imposição de taxas a partir do dia 13 sobre produtos de uma nova lista que inclui soja. Tais tarifas afetariam negativamente a resiliência e a competitividade dos sistemas de produção pecuária da União Europeia, segundo o líder Pedro Cordeiro, em um comunicado que é o líder ali da agroindústria europeia. Essa associação, que representa os fabricantes de rações, disse que os grãos para ração poderiam dar um suporte a um acordo negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos, evitando mais e novas tarifas. Dada sua dependência de commodities de ração estrangeiras, as importações da União Europeia dos Estados Unidos podem facilmente ser duplicadas, dos atuais 4 bilhões para 8 bilhões de euros, reduzindo assim o atual déficit comercial agrícola dos Estados Unidos com a União Europeia. A tarifa atualmente suspensa sobre o milho dos Estados Unidos é de 25%, o que pode fazer com que o milho dos Estados Unidos saia dos principais países importadores europeus, como a Espanha, por exemplo. Se a gente pega ali, hoje sai, inclusive, o relatório semanal de vendas para exportação. A gente vê a Espanha sempre se destacando ali como um comprador importante do milho americano. Vejamos como esses números vêm hoje e como eles virão nas próximas semanas diante dessas sinalizações todas. Algo para a gente tratar também já com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom, vamos voltar a chamar você a participar conosco. A gente quer saber de onde você nos acompanha, de onde nos assiste, de onde ouve ou assiste o Bom Dia Agronegócio, que a gente quer a sua participação. A gente quer que você caminhe conosco, quer que você esteja junto de nós, como faz aqui o Kleberson. Bom dia, ótima quinta-feira a todos. Uberlândia, Minas Gerais, empresa Terra Minas, agronegócios ligadinha no Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Bom dia para a dona Eliana, bom dia para a Lilian Henke, para a Sidney. Então, todos vocês que estão conosco, obrigada. A nossa audiência muito fiel sempre. O objetivo é que
quanto mais pessoas sejam impactadas por essas informações, mais pessoas, claro, possam tomar decisões mais assertivas, melhores para suas comercializações, para sua gestão. É por isso que nós temos aqui o Bom Dia Agronegócio num canal de comunicação aberta com vocês. Bom, ainda falando de conflitos, o cenário geopolítico tá uma bagunça. E agora o assunto é a guerra entre Rússia e Ucrânia, nossa terceira manchete de hoje. Por que isso é importante? Quando nós tivemos a notícia, durante o começo dessa semana, de que a Ucrânia havia aceito o acordo proposto e mediado pelos Estados Unidos de um cessar-fogo por pelo menos 30 dias no seu conflito com a Rússia, os mercados de grãos reagiram imediatamente. O milho e o trigo ontem e anteontem caíram forte, reagindo a uma possibilidade de uma volta da Ucrânia ao mercado internacional a pleno. A Ucrânia, que é um importante player no mercado agrícola internacional. A Rússia também. Ambos estão mantendo as suas exportações, as suas novas safras, as suas produções, porém em um ambiente hostil, em um ambiente inseguro, em um ambiente onde a logística está 100% comprometida. Com o cessar-fogo, nós poderíamos ver um outro cenário e mais produtos chegando ao mercado. Por isso é tão importante a atualização em torno destes conflitos. E, em especial, este Rússia e Ucrânia. O que acontece a partir de agora? As autoridades americanas deverão ir à Rússia para levar este acordo e discutir o cessar-fogo na Ucrânia, agora em Moscou. Todos os líderes que estão envolvidos ali nessas discussões de alguma maneira, ou até mesmo os que não estão, trouxeram suas repercussões nas redes sociais nos últimos dias, falando que agora a bola está com a Rússia. Então agora é a decisão de Vladimir Putin entender esse acordo e aceitá-lo e promover esse cessar-fogo, portanto, na Ucrânia. Veja só, o presidente Donald Trump anunciou ontem que está enviando negociadores à Rússia em meio a pressões sobre Moscou para que aceite, como já fez Kiev, sua proposta de cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia. Trump diz que espera que seu colega russo, Vladimir Putin, apoie este plano, mas evitou detalhar o que faria em caso de uma negativa. Moscou, por sua vez, ainda não se pronunciou e afirma estar à espera dos detalhes. Uma conversa telefônica no mais alto nível entre Trump e Putin é possível em um prazo bastante curto, declarou aos jornalistas o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. No início do mês, o Ministério das Relações Exteriores russo considerou inaceitável uma trégua temporária. O presidente americano disse que vai falar com o presidente Vladimir Putin, provavelmente ainda nesta semana, que já acaba amanhã. Vamos ver. Enquanto isso, enviará negociadores à Rússia já. A Casa Branca informou que o enviado Steve Witkoff viajaria a Moscou ainda nessa semana. A proposta de cessar-fogo foi forjada nas negociações de terça-feira que aconteceram na Arábia Saudita entre responsáveis ucranianos e americanos após mais de 3 anos de guerra. Então a Arábia Saudita, que nesse momento é um ambiente até agora neutro, recebeu os negociadores e Volodymyr Zelensky aceitou, portanto, o acordo, o cessar-fogo de 30 dias. E isso aconteceu colocando um fim das tensões entre Kiev e Washington, porque o último encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky não foi bom, teve bate-boca, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, para quem a bola está agora com os russos, espera com impaciência a resposta de Moscou. Ele disse: se a resposta for sim, então sabemos que fizemos verdadeiros progressos e há uma oportunidade real de paz. Caso a resposta seja não, a Rússia deixará claras as suas intenções. Ele disse numa entrevista nessa quarta-feira, o secretário de Estado americano. Zelensky diz que não confia em Moscou. A Rússia deve responder, declarou ele em uma entrevista coletiva. Além disso, pediu aos Estados Unidos medidas fortes em caso de uma negativa russa e esclareceu que as garantias de segurança que Kiev reivindica a seus aliados ocidentais serão discutidas com mais detalhe, uma vez que a trégua esteja em vigor. O que está preocupando em relação a isso? Então, tem alguns pormenores desse acordo que são muito importantes. Por exemplo, a Rússia quer a garantia de que a Ucrânia não entre, por exemplo, na OTAN, o que é bastante difícil, porque esse é um pedido há muito tempo feito pela Ucrânia. Vejamos se acontece ou não. Temos ali uma série de outros pormenores. E o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, já disse que para que
Rússia alcance e atenda este pedido e aceite o pedido o acordo de cessar-fogo, ela precisaria abrir mão de parte de seus territórios para botar fim a essa guerra com a Rússia. Mas neste documento que vai ser entregue a Vladimir Putin ao seu governo em Moscou, isso não está descrito. Então, esta é uma preocupação. E um terceiro ponto de preocupação é que os europeus estão fora dessas negociações. Isso também está na conta e isso está inclusive no radar do mercado, porque os europeus, que por hora estão excluídos das discussões com Kiev e Moscou, estarão conjuntamente a Rússia a se pronunciar. Também voltaram a pedir garantias de segurança para dissuadir os russos de lançarem um novo ataque, e nas ruas de Kiev a proposta teve uma recepção apenas morna. A ideia é boa, mas acho que a Rússia nunca vai aceitar, declarou um cidadão ucraniano à Agência Internacional de Notícias, AFP. Ou seja, é ainda muito incerto o que pode acontecer, por isso os mercados que nos últimos dias caíram forte, hoje voltam a subir. Rapidamente, passando ali pelos preços de milho e trigo, nós vemos hoje o milho subindo de 1,5 ponto a 4,5 pontos nos principais vencimentos. No trigo, as altas variam um pouquinho acima dos 5 pontos nas posições mais negociadas nessa quinta-feira. 8 horas e 21 minutos pelo horário de Brasília. Antes da gente seguir com as nossas notícias da manhã, a gente tem um recadinho da Letícia Guimarães, que está na Expo Direto Cotrijal, edição 2025, trazendo de lá alguns detalhes e alguns destaques dessa edição de uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. Vamos conferir. Olá, Carla Mendes, olá a todo mundo que acompanha o Bom Dia Agronegócio. Eu sou Letícia Guimarães e estou aqui em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, acompanhando a Expo Direto Cotrijal 2025. E eu queria trazer para vocês algumas impressões sobre o evento esse ano. Muita temática ligada à inteligência artificial, seja para controle de pragas, seja para controle no plantio ou também para controle de maquinários e inclusive inteligência artificial preditiva, ou seja, aquela que vai ajudar o produtor rural a prever eventos adversos na lavoura, como por exemplo ataque de pragas ou quando vai ser melhor para ele plantar ou melhor para ele fazer alguma aplicação. E claro, todos esses conteúdos relacionados ao evento, a Expo Direto Cotrijal 2025, você acompanha no Notícias Agrícolas ao longo da nossa programação. Um abraço a você que nos acompanha pelo Bom Dia Agronegócio e siga com mais informações por aí na nossa programação. Bom, Letícia Guimarães sempre com a sua simpatia nos trazendo informações muito relevantes. Essa condição da inteligência artificial, das automatizações, elas têm sido um destaque nos principais eventos de agronegócio dos últimos meses. A Letícia, com a sua perspicácia, trouxe então esse resumo, mas ao longo da nossa programação, você tem visto a Letícia muitas vezes. Ela tem feito excelentes entrevistas de lá, já inclusive registrou em primeira mão um encolhimento forte da safra do Rio Grande do Sul na análise da Emater. Esse material já está todo disponível para você por aqui. Tem perspectivas do pessoal do Rally da Safra, teve entrevista inclusive com o André De Bastiani, enfim, muito conteúdo de qualidade direto da BASF, da Bayer, tem informações de inteligência artificial, tem o Chat GPT do Agro, você já conhece? Da Conecter, tá tudo disponível para você por aqui. Ali no nosso menu, no nosso site noticiasagricolas.com.br, tem uma parte escrito eventos, ali no nosso menu. Se você só colocar o mouse ali em cima, vai ter todos os eventos que a gente já cobriu esse ano e dos últimos anos. Colocou ali no Expo Direto Cotrijal, tem todos esses materiais e mais que a Letícia já está nos enviando e está chegando para você aí nas próximas horas e ao longo da programação da TV Notícias Agrícolas. Bom, na sequência das nossas notícias, agora o assunto é o mercado de ovos, porque em meio a essas altas intensas, num movimento global de mercado, as nossas exportações aumentaram de forma bastante significativa aqui no Brasil. As exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos frescos e processados, aumentaram 57,5% no mês de fevereiro, segundo informou a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, nessa quarta-feira, citando uma demanda maior nos Estados Unidos. No total, mais de 2.000
1.520 toneladas foram embarcadas no segundo mês do ano, em comparação com pouco mais de 1.600 no mesmo período do ano passado. Os embarques brasileiros de ovos totalizaram mais de 4.900.000 dólares, 63% a mais do que no mesmo período de 2024. Os preços dos ovos atingiram um recorde nos Estados Unidos nos últimos meses, em meio a surtos de gripe aviária, forçando o país a recorrer às importações e beneficiando fornecedores como o Brasil, por exemplo, que também é o maior exportador de carne de frango do mundo. E apesar de sermos os maiores exportadores, temos a proteína mais barata também aqui no Brasil. Então, o nosso ovo é o mais barato, o nosso frango é o mais barato na gôndola do supermercado. E ainda assim conseguimos atender com excelência as nossas exportações, bem como garantir o abastecimento interno. Na sequência, nos 2 primeiros meses de 2025, nesse acumulado, o país exportou pouco mais de 4.800 toneladas de ovos entre frescos e processados, 38% a mais do que no acumulado semelhante em 2024. No mesmo período, a receita de exportação aumentou expressivos 41,8%, chegando a 9.122.000 Tem uma coisinha aqui na garganta. De dólares. A BPA informou que o principal destino das exportações, os Emirados Árabes Unidos, importaram 548 toneladas em fevereiro, 2,6% a menos do que no mesmo período do ano passado. Na sequência, nós temos os Estados Unidos, com 503 toneladas em fevereiro, um aumento de 93%. O México, que recentemente abriu suas portas para os ovos brasileiros, importou 252 toneladas. O Japão, com 215, aumentou as suas importações em 111,3%, ainda de acordo com os dados da ABPA. Até recentemente, o Brasil só podia exportar ovos para a produção de ração animal nos Estados Unidos, segundo explicou o presidente da BPA, o Sr. Ricardo Santin, à agência de notícias Reuters, em uma entrevista recente. A partir de janeiro, os Estados Unidos começaram a emitir novas autorizações que permitem a importação de ovos brasileiros para processamento nos Estados Unidos para o consumo humano. Os ovos brasileiros não podem ser vendidos diretamente aos consumidores dos Estados Unidos ainda, no entanto, como informou o presidente da BPA, Ricardo Santin. Ainda tá complicado. O Brasil produziu 57 bilhões de ovos em 2024 e espera-se que produza 59 bilhões em 2025, ou seja, 2 bilhões a mais, acrescentando que as exportações representam menos de 1% da nossa produção doméstica, apesar de tudo. O recorde histórico de exportação de ovos do Brasil foi em 2009, quando foram embarcadas 37 mil toneladas. Este ano, a BPA estima que as exportações aconteçam entre 30 e 35 mil toneladas, também de acordo com os dados de Ricardo Santin, divididos com a agência de notícias Reuters. Bom, caminhando para finalizar a nossa rodada de notícias, as nossas notícias da manhã aqui no Bom Dia Agronegócio, o CPEA nos informou nesta manhã de quinta-feira que os preços do boi gordo e da carne têm pouco variado nessa parcial de março, conforme apontam os levantamentos da instituição. Até o último dia 11, a carcaça casada no atacado da Grande São Paulo acumulava uma pequena valorização de 0,5%, fechando a R$ 21,93 nessa última terça-feira, dia 11. O indicador do boi CPEA Exalc, que registra leve alta de 0,3% na parcial do mês, foi a R$ 311,95 por arroba, também na última terça. Na maioria das regiões pesquisadas pelo CPEA, também prevalece a estabilidade. Segundo o Centro de Pesquisas, frigoríficos tentam negociar nos valores mínimos dos intervalos ou mesmo baixar as cotações, mas os pecuaristas se mostram resistentes. O resultado tem sido baixa liquidez, inclusive no segmento de reposição. Ontem eu conversei sobre isso com o Gustavo Machado, que é o gestor de hedge da StoneX,
para a pecuária, e ele dizia justamente isso, que nós temos um mercado estável no físico e bastante pressionado nas bolsas, no mercado futuro. Inclusive, o mercado de bolsas estando mais baixo do que o físico neste momento. Nós temos uma oferta considerável de carnes, uma oferta considerável de animais, um abate de vacas que ainda está no radar do mercado, e tudo isso vai se construindo. No entanto, o Gustavo acredita que nós temos espaço para ver um mercado mais construtivo nos próximos meses, mas com a necessidade da confirmação de algumas informações. Saber como é que vai ser esse ritmo dos abates, sabermos como é que vão ser o ritmo das nossas exportações, que continuam muito fortes, e também o do nosso consumo doméstico, como é que vai ser o consumo interno de proteína animal, de carne bovina. Então, o mercado está se construindo e exige do pecuarista, inclusive, busca por ferramentas de comercialização mais apuradas, que possam garantir as suas margens, que nesse momento já estão mais estranguladas. Elas já são menos saudáveis do que as margens que se observaram no final de 2024, quando nós tivemos um movimento de recuperação nos preços do boi gordo bastante significativo. Então, nesse momento, é hora do pecuarista olhar para suas margens de rentabilidade e principalmente saber como protegê-las. Isso também vai ser fundamental. São 8 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Só finalizando rapidamente, para a gente fechar as nossas notícias da manhã, ontem nós vimos o boi gordo fechar, portanto, em campo positivo. Nós tivemos o março com R$ 309,95 por arroba, com uma alta de 0,03%, o abril R$ 308, 0,4% de alta, e o maio R$ 309,25, 0,4% de ganho também. E o indicador CPEA ontem fechou o dia com R$ 312,10 por arroba e uma pequena alta de 0,05%. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sobem também os preços nessa quinta-feira da soja, do farelo, principalmente do farelo, e do óleo na Bolsa de Chicago. No mesmo momento, nós observamos os prêmios ainda sustentados aqui no Brasil. O que isso tudo significa para o produtor brasileiro? Será que é hora de vender soja? Pergunta para a gente levar para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Matheus Pereira, muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, você, diretor da Pátria Agronegócios, para a nossa Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar por aqui nessa quinta-feira. Chuvosa na região central brasileira, graças a Deus. Graças a Deus. Para o milho safrinha é uma beleza, porque precisamos melhorar os níveis de umidade no solo aí na sua região, né, Matheus? Exatamente, Carla. A gente tem traçando uma linha imaginária de sul a norte, ali por volta do Distrito Federal. Ao lado direito dessa linha, né, sentido a leste, sentido ao Oceano Atlântico, temos ali condições bem secas, que interferem aqui dentro do estado de Goiás, interferem em especial o estado de Minas Gerais, parte de São Paulo, enquanto que no lado esquerdo dessa linha, né, sentido a oeste do país, sentido a Bolívia, sentido a região amazônica, muitas chuvas, né? Então a gente está vivendo um descompasso climático por agora, viu, minha amiga? Agora, a expectativa, pelo que eu estou entendendo, tá positiva, né, Matheus? Tem uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, mas há uma perspectiva bastante positiva nesse momento. Olha, Carla, vale considerar essa reta final de colheita da soja ainda, né? Apesar de a gente não estar falando mais de progresso safra-verão no Brasil, é sempre válido, né? A gente Uhum. ressaltar que ainda tem soja em campo, tá? A gente ainda vai iniciar, vai acelerar os trabalhos de campo ainda no território gaúcho, que é aí, era, né, o segundo maior produtor, mas vem perdendo produtividade dentro do estado gaúcho, né? Então ainda tem esse remanescente de soja em campo que cria preocupação, tá? Esses excessos pluviométricos trazem, tá, resultados, relatos da própria clientela. Clientela pátria hoje no noroeste do estado do Mato Grosso, parte de Rondônia, dentro do Pará, nos relatando, né, uma qualidade de lavoura colhida agora, enfim, em quedas absurdas, né? A gente teve ali relatos ontem, Carla, de descontos, né, por avarias de 35 a 50% da carga, Eita. que é o quê? Soja ardida, soja que passou do ponto, que não foi colhida no tempo certo e que infelizmente agora nessa reta final de ano vem trazendo essa grande turbulência, né? E assim, a gente vê um cenário que parece nem ser nem no mesmo país. Quando a gente vai para dentro do estado mineiro, nos mesmos dias, né, clientes nossos da pátria em território
mineiro, né, nos relatando ali, enfim, é triste ver, enxergar as imagens que recebemos aí da nossa própria clientela, com soja, enfim, antecipando o ciclo, soja que ainda teria talvez mais 10, 15 dias dentro da lavoura, né, fazendo a desmama, fazendo a maturação mais saudável, sob condições regulares de umidade, e que pela falta de chuvas, que já se prolongou por quase 35 dias dentro do território mineiro, essas mesmas lavouras vêm sentindo sim essa redução do teto produtivo, Carla. Agora, a vasta maioria da soja brasileira foi retirada de campo, tá? A gente tem que lembrar que a gente atualiza, né, o levantamento da pátria todas as sextas-feiras, né? A gente teve até a última sexta-feira, Carla, cerca de 60% da área colhida no país, Uhum. até a última sexta-feira. Muito provável que a gente alcance aí 70% a nível nacional nessa próxima sexta-feira, amanhã, né? Então ainda tem um terço da safra nacional para ser colhida e que vem, né, trazendo essa limitação do potencial produtivo. O miolo da safra brasileira ela foi colhida de maneira saudável. Uhum. Só que agora essas regiões mais periféricas, essas regiões ali ainda em processo de desenvolvimento e maturação e colheita, preocupa, cara, preocupa. Matheus, é hora de vender essa soja? Apesar de todos esses problemas, é hora de vender essa soja? Eu só vou fazer essa pergunta para quem eu sei que vai ter a resposta. Cara, eu vejo muita gente rebolando ali para tentar sair na sabonetada dessa pergunta, né? Mas eu vou ser muito bem objetivo, né? Porque eu sinto essa dor na pele, né? Também produzo junto com a família já há muito mais tempo que eu analiso o mercado. E esse momento, né, para aqueles que têm, em especial, necessidade de caixa, agora final do mês de março, ao final do mês de abril, a gente sempre faz essa brincadeira aqui, né, Carla? Quem é aquele produtor que não tem um boleto para ser vencido agora ao final do mês de março, final do mês de abril? Que Quem? levante a mão nesse exato momento. Quem? Não existe, né? A base produtiva tem muito compromisso financeiro nesses próximos 45, 60 dias. E nesse período é onde praticamente, né, o mercado da soja ele sofre, né, com essa disponibilidade plena da safra. Tá? Muito grão entrando no mercado, mesmo com quebras pontuais, é muito grão entrando no mercado. Tá? E com essa necessidade de venda. O produtor, grande parte do país, já entregou os compromissos, agora tem esse grão disponível, ainda para ser vendido, para ser honrado os compromissos de março e abril, e que colocando essa disponibilidade a mercado, né, o originador, né, o comprador, a trade, a indústria, a corretora, a cerealista, ela tem uma maior facilidade na conta do grão. Então, assim, num ano como esse, Carla, é só o jogo sendo jogado. Tá? Não estou dizendo se é certo ou se é errado. Nesse exato momento, a gente sofre dessa pressão, né? Essa dificuldade dos preços em subir. Então, você, produtor, que tem esses compromissos a serem feitos aí nos próximos 45, 60 dias, alerto muito cuidado agora, né? A gente tem uma depreciação eminente no mercado da soja, que na nossa percepção ela não é duradoura para um segundo semestre. Tá? Apesar de uma safra volumosa, com problemas, como eu já estou relatando, estou ressaltando, é uma safra volumosa, dificilmente não será, quase impossível não ser um recorde de produção nacional, o último atingido há 2 anos atrás, de Sim. 1,55 milhões de toneladas. Tá? A Pátria hoje estima na atualização do dia 10 de março 1,66 milhões de toneladas, tá? Para o Brasil. Então a gente está falando de pelo menos 11 milhões a mais de grãos sobre o nosso último recorde observado 2 anos atrás. Só que temos uma demanda para exportação agressiva, temos realmente o nosso principal consumidor de soja, a gigante asiática China, com apetite muito grande pela proteína vegetal, Carla, que no longo prazo, né, ao final do ciclo safra 24, 25 do ano comercial, a gente vê ainda estoques bem justos, viu, Carla? Apesar de uma safra cheia, a gente tem uma demanda também muito agressiva esse ano pelo nosso produto, viu, Carla? É interessante observar o relatório do USDA que chegou na terça, né, Matheus? E a manchete lá fora foi justamente essa. O relatório do USDA parece que mostra que os estoques da soja podem ser menores do que nós enxergamos nesse momento. E essa é uma análise que a Pátria vem fazendo já há meses aqui. Carla, a gente tem muita soja sendo colhida, mas isso não quer dizer que existe uma abundância de soja no mundo e vai ser muito fácil para o demandador, para o originador, conseguir essa soja facilmente. Você já vinha fazendo esse alerta e, de fato, esses estoques globais de soja podem ser mesmo menores do que nós estamos enxergando agora, né, Matheus?
Muito provável que sim, viu, Carla? A gente tem que levantar sempre essa questão que essa sazonalidade, né, esse movimento temporário que sobrepõe o mercado da soja nesse exato momento, ele deve ser tido com muita atenção à parte originadora, tá? Que sentiu dificuldades nesse primeiro trimestre. Tivemos um janeiro extremamente difícil na originação. O que que é a originação? A compra. É o a trading, como eu já disse, a cerealista, a indústria brasileira com muita dificuldade em comprar a soja disponível. Fevereiro não foi diferente. Começo de março também é o mesmo suor observado na parte compradora brasileira. Tá? Que tende agora a melhorar por disponibilidade plena do produto. Né? A gente está entrando no terço final de colheita no Brasil, tá? Então é normal ter mais disponibilidade do grão ser vendido por agora. Porém, muita atenção nesse segundo semestre. Tá? Muitas das vezes a gente vê, né, a parte do mercado sobrepondo a percepção de produziu bem, vai sobrar soja. Não, 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 meu companheiro. Tá? Ao mesmo tempo que a gente tem uma estimativa de produção recorde no país, a gente tem também quase 107 milhões de toneladas sendo possíveis a ser exportadas no Brasil este ano da nossa soja. São quase 58 milhões a serem consumidas dentro do Brasil. Tá? A gente tira os nossos estoques do ano passado, das mínimas desde 2005, para estoques ainda pequenos, no ciclo 24 e 25, menores até do que o nosso último recorde produtivo de 22 e 23. Muito cuidado. 22, 23, maior safra da história do Brasil até então, 1,55 milhões de toneladas. Sobrou, ao final daquele ano, 4 milhões e 400 mil toneladas de soja no Brasil. Esse ano, 166, 11 milhões de toneladas a mais de soja. Expectativas de sobras ao final do ciclo safra, 4,1 milhões de toneladas. É menos soja sobrando ao fim do ciclo safra por uma demanda muito aquecida. Tá? Então, cuidado com essa negligência que a gente vê da parte compradora de soja no Brasil em só depositar a atenção na dimensão da safra. É muito produto, vai sobrar soja esse ano. Muito pelo contrário, a gente deve ter, apesar de uma safra recorde, menos soja sobrando no Brasil esse ciclo safra do que o nosso último recorde produtivo no Brasil. Boa notícia. É isso que ajuda a manter os prêmios sustentados agora? Eles tendem a continuar assim, Matheus? Ou pode passar por um ajuste, ou esses prêmios podem passar por ajustes e tirar um pouquinho dessas oportunidades que agora o mercado está observando? É puro reflexo, cara. Assim, Uhum. se tem alguém que fica às vezes torcido, eu sei que tem, né? Porque eu sou daquele tipo de pessoa que cutuco na frente, né? Não fico rodeando, não fico ensaboando, fica ali rodeando paçoca, como a gente fala aqui no miolo do Brasil, No né? Eu vou Goiás. direto ao ponto e às vezes isso cutuca alguém. Cutuca alguém que fica com o ego meio ferido, né? De que, enfim, tá cutucando demais. Mas tem que jogar a verdade na cara. E quer provar se é verdade ou não, vai atrás dos prêmios. Os prêmios nessa época do ano, sobre uma circunstância do safra recorde, como foi há 2 anos atrás, registramos 220 pontos negativos nesta mesma época do ano. Por excessos produtivos, porém por uma demanda ainda engasgada nessa mesma época do ano. Diferente agora, que apesar de uma safra volumosa, engasgos logísticos, uma demanda pujante pelo nosso produto, que coloca o nosso prêmio agora no abril 68 positivo, no maio 78, no junho 70, julho 77, agosto 75. O que é o puro reflexo do que eu só estou dizendo. Isso aqui não existe nem prova melhor, né, para tirar a turma aí que fica um pouco desse ego de cristal, de mostrar a prática que os prêmios estão no positivo, decorrente de uma demanda agressiva e essa dificuldade de originação demonstrada durante o primeiro trimestre do ano aqui no Brasil. Então é o puro reflexo, tá? Acreditamos sim que esses prêmios poderão passar por essa depreciação agora, como eu já falei, pelos mesmos motivos de disponibilidade plena do produto, do produto grão, né, da matéria-prima, da soja no Brasil, faltando esse terço aí para ser colhido no nosso país, somado, né, realmente a essa necessidade dos compromissos financeiros de março e abril, normal. Porém, em anos onde teríamos uma safra volumosa e uma demanda ainda engatinhando, como foi há 2 anos atrás, prêmios estavam 220 pontos no campo negativo. Estamos falando de 300 pontos de desconto em relação ao que temos hoje. Só para efeito de comparação, hoje, mais ou menos, né? Uma conta bem superficial, 10 pontos de prêmio equivale a R$ 1,10 por saca. A gente está falando de uma diferença de R$ 30 por saca de repasse por prêmios em relação ao nosso último recorde produtivo, 2 anos atrás,
e agora, em 2025. É o puro reflexo que eu estou dizendo. Isso aqui não precisa nem. Quem quiser contestar, enfim, olha o prêmio aí. Se tiver errado aí, por favor, me chame o pessoal, que eu duvido que a gente tenha realmente uma disparidade tão grande de prêmios quanto a relatada por agora, viu, Carla? É só fazer conta. É só fazer Só conta. fazer matemática. Só Matemática não erra, fazer. meu filho. 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo. Certo. Matheus, como é que tá, a cobertura da China? Quero entender como é que você está entendendo a cobertura dos chineses agora, porque me parece que os estoques deles estão minguando agora. E quero entender de ti também como é que essa notícia da tarifação da União Europeia sobre os grãos americanos poderia fazer com que eles olhassem para os nossos produtos, principalmente milho e soja. Até porque eles vão ter que rever aquela lei lá anti-desmatamento, que eles insistem em dizer que não somos sustentáveis, eles não só vão ter que reconhecer que somos, como vão ter que vir comprar aqui, pelo jeito? Carla, assim, as leis anti-desmatamento, essa bandeira do anti-desmatamento europeu, isso aí a gente sabe que é a maior balela possível, né? Você já foi desmascarado inúmeras vezes, dezenas de vezes, pelos meus amigos da ProSoja Brasil, hoje liderado pelo Maurício Buffon, grande amigo, juntamente com também o amigo Lucas Costa Berber, dentro do Mato Grosso, que dezenas de vezes mostrou a hipocrisia dessas empresas europeias, né, em impor regras ambientais sobre o Brasil, aonde que nem o exemplo sequer dão, né, nos seus próprios territórios. Então, assim, é algo que vai ser revisto, provavelmente, né, muito descarada essa falta, né, de compromisso ambiental que eles têm, querer impor sobre nós, o país com maior compromisso ambiental do planeta, né? Então, isso aí é pauta realmente que eu deixo para os meus compatriotas e amigos da política, que levantam essa barreira da política de classe no Brasil, de criar discussão, né? Agora, os efeitos, sim, são efeitos positivos ao mercado brasileiro, Carla. Apesar de tanto a gente falar sobre o mercado asiático, né, que é o que mais domina as compras da soja do milho aqui no Ocidente, assim dizendo, né? Vale lembrar que o segundo maior comprador de soja do planeta é a União Europeia. Enquanto Exato. que a China compra anualmente mais de 110, 114 milhões de toneladas de soja no último ano, né? A União Europeia importou cerca de 15,5, 16 milhões de toneladas. É muito menor. Estamos falando de quase 10%. 8, cerca de 10% sobre o que a China demanda anualmente. Mas ainda é o nosso segundo maior consumidor de soja, né? É mais um competidor pelo nosso produto, que tem sustentabilidade, tem qualidade, tem disponibilidade. Tá? O Brasil realmente é o berço de alimentação de proteínas vegetais, né, de todo o planeta. E aqui no Brasil a gente tem realmente para abrir esses novos mercados, ou reatar esses novos mercados. A União Europeia já está aberta há muito tempo. A gente precisa de criar novos laços, né? Tirar a ideologia de lado, que a gente já viu que é furada, que é hipocrisia, e colocar realmente um pouco de prática no jogo, né? Uma vez que eles precisarão de nós aqui no Brasil, né? Do nosso produto, uma vez que os norte-americanos estão em conflito comercial com o planeta, não é foco na União Europeia, não é foco na China, estão, enfim, criando conflitos, né, e desajustes comerciais com todos os principais parceiros, que poderão até respingar o Brasil, cara. A gente Sim. provavelmente não ficaremos de fora, ainda mais com o atual governo, que não é um governo que encaixa as engrenagens, né, com a política republicana norte-americana, mas é algo, sim, que favorece o nosso longo prazo, assim dizendo, cara, o mercado de grãos. Matheus, tem uma pergunta aqui, embora a gente geralmente traz a soja, mas acho muito importante a gente trazer essa pergunta do Samuel Aguiar. Matheus, e o milho? B3 no maio 80, setembro 72. Setembro busca o maio ou maio cai para encontrar o setembro? Boa essa pergunta, hein, Matheus? Ah, que pergunta boa, hein, Samuel? Tá, é doido, meu. Quem sabe faz ao vivo. Tá todo mundo acordado Olha, junto com a gente desde as 4 horas, meu amigo. Pensa que. Samuel Alencar, meu amigo, o que a gente pode esperar, né, do maio, junho? Acredito que vai entrar em convergência, tá? A gente não vê, eventualmente, um setembro, né, subir com tanta intensidade para buscar o maio, nem o maio descer esses quase R$ 10 por saco. Às vezes, o meio do caminho é o caminho mais favorável, né? Por que eu digo isso, né? Porque na estimativa da Pátria sobre levantamento de segunda safra no Brasil, a gente reduziu outras 400 mil hectares, né, semeadas no país nesse ano, por conta fechamos a janela. A gente sabe que ainda tem produtoras tomando risco, tá? Relatos também dessa semana. Na segunda e na terça-feira recebemos relatos
de produtores ainda dentro do estado de Minas Gerais, estados de Goiás e até estado do Mato Grosso e Rondônia, concluindo a semeadura de milho, primeira safra. Então, assim, é normal, tá? Não vamos se espantar, a janela ideal fechou. Só que ainda tem aqueles um ou outro que já fez aquisição de semente, insumo e tudo, e está colocando semente no chão, tá? Ponto final. Mas, inegavelmente, a gente teve problemas de retirada dessa soja de campo no começo da safra, que só foi compensada aí na segunda metade de fevereiro, no começo do mês de março, que já é onde não tem uma janela ideal de semeadura de milho, segunda safra, e começa a migrar para alternativas, né? Sorgo, gergelim, girassol, painço, trigo, arroz em algumas regiões, né? Está voltando a criar essa cultura, né? Então reduzimos essa área total. E existe esse problema, né, Samuel, de clima, né, de falta de chuvas, aí em cerca do leste do estado de Goiás, juntamente com o norte do estado de São Paulo e todo o estado de Minas Gerais. No nosso último levantamento para criar essa atualização, Samuel, que foi publicado no dia 10 de março, a gente percebeu que 7% da área nacional de milho segunda safra, ela passa hoje por graves problemas climáticos, tá? Que foi essas regiões citadas, leste de Goiás, norte de São Paulo e todo o estado mineiro, que dá, enfim, cerca aí de 7% da área nacional de milho segunda safra. Então, assim, não é uma safra cheia. A gente, por área total, é improvável que o Brasil alcance um recorde produtivo, esse ciclo safra. A gente não tem realmente uma enorme capacidade, né, de colocar 100, 105 milhões de toneladas, 110 milhões de toneladas de milho segunda safra, como já tivemos no passado. Então, é um mercado justo. É um mercado justo, incentivado diferente da soja pela demanda interna, viu, Carlos? A gente Sim. salta, em especial na cadeia de etanol, que é a cadeia que mais cresce consumo ano a ano, cresceu aí nos últimos 6 anos 30% ao ano, não deve ser diferente agora. Um salto de 18 milhões de toneladas de milho consumido no ano passado para quase ou mais de 22 milhões de toneladas esse ano. Então é muito mais milho, né, sendo destinado a essa cadeia de consumo interno, somada a uma pecuária que necessita do cereal também, né, dada a esses elevados valores hoje da proteína animal bruta vendida hoje para abate, né? Então, a gente tem ainda um mercado bem sustentado, um mercado equilibrado, Simão. Então, a gente vê que os dois entraram em convergência, não tem um que busca o outro, não. Acredito que no passar dos meses, a gente vai entrar nessa convergência, os dois buscando o meio do caminho. Maravilha, a gente vai acompanhar. Meu amigo, quero muito te agradecer pela companhia nessa quinta-feira. Minha gente, tem mais perguntas aqui para o Matheus chegando. Matheus, a gente vai alinhar uma próxima live lá no Instagram para a gente ter um pouquinho mais de tempo para conversar e responder esse pessoal. E quinta-feira que vem você tá de volta, meu amigo. A gente tem mais Quinta com a Pátria semana que vem para continuar trazendo essas análises. Obrigada. Bora junto, Carla, bora Sempre. arrebentando. Do nosso lado é a gente tentando trazer a verdade ao mercado, trazer esclarecimento, né, a base produtiva no Brasil. Do outro lado tem 10 para cada um, Carla, para cada um, Matheus, tem 10 que tenta distorcer o negócio. Então vamos firme aqui. Tamo junto sempre toda quinta-feira. Abraço a Sempre. ti, Carla, e a todos que estão nos assistindo. Obrigada, meu amigo. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. Até semana que vem. Até mais, tchau, Até tchau. Fica com mais. Tchau, Deus. tchau. Amém. Bom, senhoras e senhores, ó, todas as perguntas a gente vai levar e vai fazer uma live no Instagram, lá no @jornalista Carla Mendes, pra gente ter mais tempo e trazer todas essas respostas a vocês. Então, se você não segue ainda este perfil, @jornalista Carla Mendes, faça isso, a gente vai alinhar uma live com o Matheus da Pátria e vamos responder todo mundo sobre soja, sobre milho, safra americana tá aí batendo na porta, vamos colocar isso no nosso tema. E para finalizar a edição do Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira, eu quero mandar feliz aniversário para Eduardo Lima Porto, um grande pensador do agronegócio brasileiro, uma referência para nós, um grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muito tempo. A gente está aqui fazendo Bom Dia Agronegócio, recebendo milhares de mensagens. Então, Eduardo Lima Porto, um dos meus mentores nesses últimos 15 anos. Parabéns para você, meu amigo. Feliz aniversário. Que Deus continue lhe garantindo muita saúde para você encarar as batalhas que encara. Obrigada, viu, meu amigo? 8 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. A gente fica por aqui com o Bom Dia Agronegócio. Na sequência tem Realidades das Safras, para você que nos acompanha por aqui, com a apresentação de Guilherme Dorigatti. A gente volta a se encontrar amanhã. Bom dia e bons negócios.